último sábado foi o Dia Mundial do Estresse, uma data que nos fez parar e repensar, refletir sobre os efeitos desse problema que vem afetando a humanidade, né, e a saúde de milhões de pessoas ultimamente. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial para falar sobre o estresse e uma abordagem alternativa que tem se mostrado muito eficaz para combater esse problema, a acupuntura. Quem vai explicar para a gente é o doutor Walter Viterbo, tá? Ele é médico. Agora, doutor, essa especialidade é um trava-língua retado. É médico, diga aí. Acupunturiatra, anestesiologista e algologista, clínico da dor. Rapaz, seja muito bem-vindo, viu, doutor? Seja muito bem-vindo. E assim, a gente está até aqui com os testes que vai testar o nível do estresse. E eu queria, doutor, já que a gente começasse essa conversa explicando como que a acupuntura pode ajudar as pessoas a lidar, né, com o estresse, que já é tão, infelizmente, já é algo muito comum, né, na sociedade. Infelizmente, o estresse está presente em mais de 90% da população do mundo e ampliou as faixas etárias, que antigamente não atingia tantas crianças nem os idosos, e hoje o estresse atinge a todas as idades. Diversos fatores, né? A própria pandemia foi um fator que piorou muito todas as relações, todos os fatores estressores. E é importante deixar claro para o ouvinte que o estresse é uma resposta natural do nosso corpo a fatores estressores. E é essa resposta, essa modulação de resposta, que vai nos fazer adoecer ou continuar com saúde. Por exemplo, se a gente está aqui agora e de repente toma um susto porque cai uma lâmpada, o estresse nos prepara para sair correndo, para lutar ou fugir. Até certo ponto, isso é útil, isso é positivo. A gente vai fazer uma prova, um concurso no final do ano, uma viagem, é um estresse motivador, é um eustresse. Certo. O grande problema é quando ele se torna constante. As pessoas hoje estão vivendo como se estivesse no final do ano, todos os dias, uma prova, um concurso, uma viagem, e aí o corpo não aguenta essa modificação, essa preparação para lutar ou fugir. É como se a gente estivesse acelerando o carro o tempo inteiro sem parar. E o nosso corpo, como se fosse um carro correndo, ele não aguenta e vai adoecer. Pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, doutor, porque diante disso aí que você falou, tá, que é muito importante, em outras palavras, se eu estiver errado, você me conserte, por favor, o estresse já faz parte, né, do nosso dia a dia como algo até aceitável, né, digamos assim. A gente tem que saber lidar com o nosso estresse, com a nossa ansiedade, como foi falado aqui. Tem um estresse que é positivo, aquela ansiedade bacana que você está aguardando para viajar e tal, mas qual o momento que a gente já começa a perceber, caramba, não está muito bacana, essa ansiedade aqui já não está uma coisa positiva, já está afetando o meu convívio social, o meu trabalho, a minha saúde? Como é que se dá, né? Como é que a gente pode perceber que aquilo já não está sendo benéfico para a gente? Excelente sua pergunta. Quando é que ele deixa de ser bom e fica mal? Quando ele era um eustresse e vira um distresse. Cada pessoa tem uma capacidade de aguentar. Tem gente que aguenta muito estresse por muito tempo e tem pessoas que com pouco estresse, em pouco tempo, já adoece. O corpo fala, ele vai te mostrar que o seu sono está ruim, a sua pele começa a ter problemas de saúde, você começa a ter gripe com mais frequência, sua imunidade baixa, seu sono fica ruim, sua paciência, sua tolerância, sua fome, seu intestino alterna entre obstipação e diarreia. Então o corpo vai te dizer, olha, tem uma coisa de errado. Você vai começar a ter sinais e sintomas que devem ser observados. E as próprias pessoas ao seu redor vão te dizer, e vão falar aquela palavrinha que o estressado odeia ouvir. Você está estressado, e o estressado odeia ouvir isso. Mas se alguém te falar isso, agradeça, valorize e procure o médico, porque certamente você está precisando se cuidar. Pronto. A gente está aqui com um teste, tá, de estresse. Eu queria até perguntar se a produção consegue colocar esse teste aí. Pronto. E aí, eu estou aqui com ele na mão e eu quero saber como é que funciona, tá? Vamos lá. Na última semana, é um questionário que você responde para ver como é que está o nível de estresse. Primeira pergunta aqui, tensão muscular, como aperto de mandíbula, dor na nuca. Isso daqui eu acho que todo mundo, né, passa por isso. Então, se você tem essa tensão muscular, uma dor na nuca, já é um sinal que as coisas podem não estar muito legais. Está travando, né? Se preparando para lutar, para fugir. Então, essa é uma forma do corpo dizer assim, ó, contrai o músculo aí. Só que essa contração constante já vai demonstrar que tem uma coisa errada.
É bom ficar de olho, viu? Hiperacidez estomacal, azia, sem causa aparente. Outro sintoma. Pois é, a pessoa fala assim, olha, eu estou com afta, eu estou com mau hálito, eu estou sempre com o estômago queimando. Esse é um sinal do estresse, né? Você está com hiperacidez gástrica, tem que cuidar também. Agora, o interessante, gente, é que nós temos 12 pontos aqui e que, num primeiro momento, quando a gente vê, vocês estão vendo aí na tela de vocês, são pontos bem naturais, né, que não, sei lá, pode passar até desapercebido, como, por exemplo, esquecimento de coisas corriqueiras, como esquecer, por exemplo, um número de telefone, né? E, às vezes, a gente está no dia a dia, acaba esquecendo alguma coisa básica. Você... será que eu fiz, será que eu não fiz, ou esqueci o número de telefone? Então, esse esquecimento também é um sinal, né? Na verdade, é o conjunto de fatores. Um fato isolado não necessariamente vai dar um diagnóstico. Esse é um dos testes, existem inúmeras formas de você fazer. Esse é um teste validado, é um teste simples. Nós utilizamos ele numa campanha sábado passado no Parque da Cidade para conscientizar as pessoas. Fizemos várias entrevistas e levamos 3 cartões com cores, que é exatamente no final o score vai dizer se você está no momento do cartão verde, do amarelo ou do vermelho. E aí a soma desses fatores é que vai apontar sim ou não. Em que nível você está. Todo mundo tem algum nível de estresse. Ninguém tira 0 nessa prova, né? Só que o 0 é bom. Tem que a gente falar, tirar... O 12 é que é ruim. Exatamente. Infelizmente, a grande parte tira mais de 7 ou 8. Bom, doutor, a gente está aqui falando do estresse, né, que é como a gente acabou de falar aí, está tão corriqueiro. Eu queria já entrar mesmo na parte da acupuntura, né, na parte onde a gente começa a tratar desse mal, desse problema. A partir de qual princípio a gente consegue começar a fazer esse tratamento? Vamos lá. A acupuntura, como a gente já diz o nome, acu é agulha e puntura é passagem pela pele. Para o nosso telespectador entender melhor, é como se fosse acender uma lâmpada, onde o interruptor na parede é exatamente a agulha, os fios que vão para a lâmpada são os nervos e o nosso cérebro seria essa lâmpada. Então, é um estímulo neural, onde o nosso corpo tem vários neurônios que estão aqui, né, embaixo da pele, e eles vão informar que está sendo estimulado. Esse estímulo faz com que o corpo responda, liberando na corrente sanguínea alguns neurotransmissores que nos deixam mais calmos e que fazem com que a gente sinta menos dor. Então, o princípio básico do estímulo da acupuntura para tratar o estresse é tentar elevar os níveis dos neurotransmissores que deixam a gente mais tranquilos, principalmente a endorfina e a adrenalina, e tentar lutar para que diminua os níveis de cortisol e de adrenalina que deixam a gente mais agitado. Pronto, a gente pode começar a mostrar isso na prática? Boa, vamos sim. Cadê a nossa convidada? Nós temos aqui uma convidada. Vamos fazer na prática, mostrar, não é? Na prática, por favor, então, vou pedir para que você... Você é uma pessoa... Seja muito bem-vinda. Você é uma pessoa estressada? Pouquinho. Um pouquinho. Qual é o seu nome? Valneide. Vire só para a câmera aqui, Valneide. Pronto. Valneide. Já é adepta aqui da acupuntura? Já sim, há 9 anos. E realmente faz toda uma diferença. Muita diferença, principalmente para a questão do sono. E sou bem acelerada, então dá uma freada. Uma tranquilidade, uma paz. Principalmente assim, se a gente está naquele momento mesmo de estresse, a acupuntura, realmente na hora do sono, relaxa bastante, a gente consegue dormir bem melhor. A questão também da dor de cabeça em si, principalmente mulher que tem a questão da TPM e tal, melhora bastante. Eu tenho um resultado bem positivo para essa questão da dor de cabeça e da insônia. Pronto, então eu vou pedir para que você se posicione aí e vou, né, pedir para o doutor, na verdade, ir mostrando para a gente. Nós temos aqui várias agulhas, né? Olha aí. Quer puxar aqui? Pronto, é aqui na câmera 3 com o Toninho, ele está vindo com a câmera solta. Pronto. Então, primeira coisa importante é mostrar que a agulha é descartável. Pronto. E a gente já chama atenção que a acupuntura é uma especialidade médica e deva ser executada por médicos, principalmente pelas questões ligadas ao risco na saúde. Certo. Então, quando a gente vai fazer acupuntura, a gente procura mover toda a energia através dos meridianos. Sim. Assim como a gente tem nervos, a medicina tradicional chinesa descreve o que a gente chama de nervos hoje. Há 2, 3 mil anos atrás, eles já diziam que tinham canais de energia e que a doença é quando essa energia está circulando devagar, como se fosse um engarrafamento do trânsito. Entendi. O trânsito fluindo bem é saúde, engarrafamento é doença. Entendi. E o que leva a esse engarrafamento, entre outros fatores, o estresse, a ansiedade, má alimentação, alternar o horário de sono. Uma série de fatores, né? Não falta motivo, né? Exatamente. Bom, então a gente vai sempre tratar o paciente
de um lado e do outro, de cima e para baixo. E, eventualmente, frente e costa. De cima para baixo, de um lado e do outro. Tem que Sempre ser tudo muito equilibrado, né? E sempre colocando as agulhas no objetivo. Pronto, esse é o primeiro ponto que a gente utiliza para tratar o estresse. Gente do céu. Ficou nervoso Como com a agulha. assim? Nossa, mãe. Esses 3 Meu pontinhos Deus. aqui, a gente utiliza bem para tratar o sono, o equilíbrio do corpo. E aqui, quando a gente está com muita angústia, a nossa respiração fica apertada, como se o tórax não conseguisse se expandir. Tantas vezes a gente fala assim, nossa, estou com um aperto no peito. Sim. E esse é um ponto que a gente utiliza para que a pessoa possa melhorar essa sensação. Inclusive o paciente, o ouvinte pode fazer em casa com o dedo, apertar exatamente na linha mamilar no meio e dar um apertozinho para tentar melhorar aqueles momentos em que a gente está com angústia, com opressão torácica, com a respiração mais encurtada, tá? Certo. Na verdade, seria então um tratamento, um mix de tratamento aí do emocional com o físico. Se eu estiver errado, por favor, você me corrija, doutor, porque eu estou vendo que você trabalha elementos aí, né? Como tristeza, depressão, dores físicas também, tudo junto. A acupuntura, ela dá uma sanada nisso tudo, doutor? Exatamente. Se a gente está falando de reequilibrar, e se a gente tem uma explicação hormonal, se a gente consegue diminuir os níveis de adrenalina, de cortisol, se a gente melhora a endorfina e dinofina, os nossos órgãos que estavam fora da normalidade voltam à proximidade do equilíbrio. Melhora o sono, melhora a ansiedade. E é como se fosse assim, você sai de casa estressado, você está com um pavio mais curto, tudo lhe estressa mais. Quando você está no outro ciclo, que você dorme melhor, acorda melhor, você tolera mais as coisas, você não responde aos estímulos estressores que a gente falou no início do estresse. Então, você não desencadeia essa resposta de luta ou fuga e, com isso, você, de forma mais equilibrada, consegue entrar num ciclo mais saudável de vida. Caramba, você vê, então, que o estresse, em outras palavras, ele, na verdade, é a entrada para vários gatilhos, não? Inclusive para a fome, né? A questão do apetite, quando você não está legal, ou que você perde a fome, ou que você fica, né, com apetite de uma forma desenfreada. A questão do sono, como está sendo muito bem aqui explicada, é uma série de gatilhos que a gente pode dar uma trabalhada através dessas agulhas mágicas. Essa questão do apetite, por exemplo, a gente tem muito aquela compulsão, onde a pessoa come, mesmo sem fome, para compensar algumas das suas queixas. Então, às vezes, a pessoa tem uma ansiedade para ficar beliscando, para ficar mastigando. Aquilo não é fome. Não é fome. Aquilo é uma compensação que os neurotransmissores estão em baixa e você precisa colocar coisas que deem prazer para essa pessoa. E ela fica buscando exatamente para enganar nessa mastigação e, com isso, leva à obesidade. Certo. Ó, enquanto a gente aqui, na verdade, já foram aplicadas as agulhas, tudo bem? Tudo ótimo. Suave aí, na boa? Bem relaxada. Pronto. Enquanto a gente tá aqui fazendo esse tratamento, tá? Do zero, né? Do zero. Pronto. É quanto tempo assim, doutor? Que aí demora de caso a caso, é isso? Cada caso é um caso? Me explique aí. Normalmente, a gente faz 2 a 3 sessões semanais, com a duração de 15 a 20 minutos. O paciente fica deitado, a gente busca no nosso consultório também um ambiente onde tenha pouca luz, normalmente a gente usa cromoterapia. Propício, né, para com a maca que faz uma massagem, com a música que deixa a pessoa relaxada. Então, cria todo o ambiente para poder liberar mais o objetivo que a gente quer da endorfina e do relaxamento. Porque se a pessoa vem fazer acupuntura e fica lá com a cabeça, IPTU, aluguel, condomínio, o corpo não vai responder ao nosso objetivo. Então, o paciente tem que ser conscientizado que ele está se propondo a um tratamento fazer a parte dele. Certo. E óbvio que o ambiente também tem que ajudar. Não adianta a gente fazer acupuntura lá na Venda 7, o paciente não vai conseguir relaxar. Entendi. E nós estamos aqui com o doutor Walter Viterbo, né, o médico que fala da dor, que vai tratar, né, os seus pacientes aí com acupuntura e trazendo também informações. A Alex já bateu um papo com você desde o início, falando sobre estresse, mas as pessoas, às vezes, em casa não têm noção do que o estresse desencadeia de outras doenças. A gente chega na internet, claro, né, a gente sabendo dosar as informações, mas é sempre bom, e volto a dizer, sempre procurar um profissional para lhe dar todas essas informações de uma forma segura. Mas a gente sabe que o estresse vai desencadear aí problemas de estômago, né, problemas de dor de cabeça, problemas musculares. É impressionante, né, se você realmente não se preocupar em tratar isso. E aqui na clínica do Dr. Viterbo, ele tem aqui, né, a excelência, podemos dizer assim, de falar que é semear sempre. E esse semear sempre, vocês têm aí essa cartela aí, trazendo informações
para o paciente, né? Com a palavra semear sempre, você vai ter aí sono, exames, metas, exercícios, alimentação, relacionamento, a sexualidade, escolhas, medicamentos, práticas complementares, ressignificação e espiritualidade. Então, quando o paciente chega com todo esse processo de estresse, né, seja um grau 1, grau 2, grau 3, já naquela exaustão absurda, aí você vem e traz essa esperança, né, doutor? Com certeza. Essa campanha nós desenvolvemos para que ficasse fácil para o telespectador e para as pessoas. Então, a gente sempre diz, olha, semear sempre. E cada uma dessas 12 letras vai lhe dar uma orientação, no sentido de você, primeiro, se observar, se você precisa realmente modificar alguma coisa, e depois, no sentido de aplicar de verdade. Então, assim, a letra S é o sono. Quem não dorme bem já está estressado. Total. E quem dorme bem já está desestressando, porque durante a noite nós produzimos o GH, que é o hormônio do crescimento, que faz a gente rejuvenescer nossas células. Então, é importante, se a gente não tivesse um terço da vida dormindo, o sono não seria importante. Não então, tenha dúvida. A nossa fisiologia foi feita para descansar um terço do tempo. Justamente. Né? Aí os exames que a gente coloca, se você faz exames preventivos, você previne estresse. Se você deixa para descobrir ou ser descoberto as doenças, o estresse é maior. Né? Metas. Quantas vezes as pessoas traçam metas inexequíveis? Então, às vezes, a pessoa quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e ele se estressa, não produz nada e termina que o fato de você não ter gerência lhe causa fatores estressores. Né? O outro é exercícios. A atividade física é fundamental para a saúde, para você evitar dores, evitar, inclusive, morte, a parte cardiovascular. Então, existe, assim, uma série de benefícios para quem faz exercício. Todos os profissionais que estão aqui, independente de qual área médica, né, ele atue, todos têm essa unanimidade no assunto exercício. É impressionante. E quando a gente fala em exercício, a pessoa da procrastinação, aquela que tem dores, que não quer fazer, fala assim, olha, comece caminhando 30 minutos, uma vez por semana, 2, depois 3, e você vai perceber que você vai modificando o seu desejo de fazer esse exercício. Você sai da parada para a movimentação. É fundamental a atividade física. Total. E a outra letra vem junto, que é a alimentação. Então, se você faz exercício e se alimenta bem, você já encontrou duas formas de prevenir e de tratar o estresse. A alimentação, ela faz parte, né, de você comer bem ou comer mal. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. Então, a alimentação também é um degrau importante para você tratar o estresse. E, por último, da primeira palavra semear, a letra relacionamentos. Alguns a gente, às vezes, não pode escolher. Né? O chefe, eu preciso daquele emprego, a sogra, eu gosto da menina, mas não gosto da mãe. Tem relacionamento que você não consegue. Mas outros, as suas escolhas, né? Então, faça escolhas positivas, Os gente do relacionamentos bem. tóxicos, né? Exatamente. E hoje em dia a gente está sempre debatendo aqui no programa Universo. Eu sempre, quando faço palestras sobre essa parte de relacionamentos, eu cito o balão e aquele peso daquela bola que usa no presidiário. Tem relacionamento que é aquela bola, que você vai andando, a pessoa vai te puxando para baixo. Justamente, arrastando. né? E tem relacionamentos que são balões que te puxam para cima, que são realmente saudáveis. Que fazem você voar e se desenvolver. A gente tem aqui também, né, com a palavra sempre, né, sexualidade e escolhas, mas eu já queria também abordar um assunto que eu sei que tem muitas senhoras donas de casa que estão sofrendo, né, esse mal, e é um assunto que a gente também já debateu aqui no programa Universo, que é uma doença que aflige muita gente, que é a fibromialgia, certo? E eu queria saber, a acupuntura ajuda? Vamos lá. A fibromialgia, né, ela está muito mais frequente, presente e crescente na população. Há um tempo atrás, ela era uma doença de mulheres entre 30 e 50 anos. Em quase 7 ou 9 mulheres, né, para cada homem, isso está mudando. Os homens já estão começando a sentir. Sim. E as faixas etárias de crianças, adolescentes e idosos também. Mas ela ainda predomina de 30 a 50 anos. É uma doença que você não tem um diagnóstico através de laboratório. E muitas pessoas que têm dor generalizada, problema com sono, problemas com relação ao intestino, elas começam a ser diagnosticadas com fibromialgia. E há um certo desrespeito, porque as pessoas falam assim, não, você está fingindo, não valoriza a sua doença, então gera depressão, gera tristeza, afastamento de trabalho. Então, realmente precisa ser cuidado. E a acupuntura é um dos degraus muito importantes, entre outros, claro, junto com a clínica da dor, com a reumatologia, o exercício, a alimentação, mas a acupuntura vai agir exatamente como a gente citou no início do programa. No momento que a gente passa pela pele, a gente estimula o nosso centro nervoso central, né, o sistema nervoso central, a produzir substâncias para sentir menos dor. Essas substâncias são naturais, são os hormônios que fazem a gente sentir menos dor. Então, a fibromialgia deve ser tratada e a acupuntura é um dos degraus extremamente importantes para isso. A acupuntura, doutor Walter, já se desenvolveu no aspecto de ser mais acessível hoje à população? Sim, hoje o Sistema Único de Saúde, Sim. através das prefeituras e os governos, eles já contemplam os planos de saúde também.
E a própria quantidade de médico que hoje existe, Especialistas. a gente coloca isso de uma forma mais acessível à população, sem dúvida. Maravilha. A gente continua daqui a pouquinho, né, com o senhor aqui batendo mais esse papo. Aí, Léo, quero agradecer ao doutor por ter dedicado parte do seu tempo para vir aqui, né, explicar para a gente um pouquinho mais sobre o estresse. Doutor, queria que você deixasse aqui os seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato aí. Agradecer à TV e aos espectadores, né? Porque a gente tem sempre que valorizar o espaço de saúde. Exato. Isso é muito importante, a gente sempre enaltece. Dr. Walter Viterbo, hoje ninguém se esconde, né? Exatamente. Bota isso no Google aí que me encontra, mas parabéns e obrigado pela oportunidade. Então, pronto, gente. Olha aí, ó, a gente hoje mostrando os benefícios, né, da acupuntura.